A história começa em um tipo de estabelecimento, e no momento que vemos o sino tocar, avistamos um tipo de guerreiro entrando no local, com a cabeça de um dragão em suas mãos. O lugar em si que esse aventureiro acabou entrando, foi justamente em um tipo de bar ou algo parecido com isso. No momento que ele encostou sua espada no balcão, o barman perguntou como havia sido a caçada daquele jovem, chamado Kiel. Respondendo, ele diz que havia sido apenas uma raid em um reino secreto de nível 2 com novatos, e só a pele e as presas do lobo com presas valiam de fato alguma coisa. Dito isso, finalmente algo estava prestes a começar, e vemos um tipo de telão bem em frente aos senhores. O telão em si dava para eles observarem o julgamento de alguém acontecendo, e finalmente a votação estava encerrada. Basicamente, 325 votos a favor e 0 votos contra, e 0 abstenções, e o cara dizia algo sobre o 7º ano do novo calendário, edição 1 da privação da máscara, havia passado com sucesso. O presidente do parlamento, Real, dizia algo sobre a pessoa que estava sendo julgada, que tinha o codinome de Mask, e havia várias evidências de que ele havia cometido vários massacres durante a guerra, presidindo a prisão injusta e acabando com mais de 30.000 pessoas no expurgo dos altos escalões do estado deles. Ao mesmo tempo, Mask também tinha atacado pessoas amigáveis do outro mundo, e destruiu o acordo de relacionamento amigável entre os dois mundos em si, sem contar que ele esteve causando uma terrível escassez de alimentos na região norte do estado deles, e tendo em vista todos esses crimes, o Conselho Supremo iria dar a sentença suprema em cima dele. Sentença essa que era justamente a pena de morte, a maior de todas. Contudo, devido ao serviço dele à humanidade, expulsando aqueles que invadiram o mundo deles, o parlamento priva ele de algumas identidades, como líder do estado e muitas outras também. No entanto, ainda assim eles manteriam o título dele de herói especial, e como o único herói especial naquele estado. Caso alguma coisa acontecesse no futuro, ele deveria voltar para o campo de batalha incondicionalmente e ser imediatamente integrado a uma unidade. As pessoas apenas observavam calmamente as coisas do telão, e um cara comenta que em certo ano, se o Fake Mask não tivesse lutado contra aqueles inimigos de outro mundo, a humanidade poderia ter sido completamente deletada da história. Outro diz que o critério por essas batalhas obviamente pertencia a todos eles, igual ao herói real. Se ele não estivesse lá, eles com certeza perderiam a luta, e o rapaz de camisa vermelha pelo visto pensava igual ao seu colega em sua frente. O senhor então pergunta como que eles tinham coragem de dizer aquilo, já que o último desastre que eles tiveram, não foram somente as pessoas comuns que desistiram, mas até os heróis com poderes incríveis desistiram também. No entanto, o Mask ainda se destacou e finalmente salvou o dia chamado de inferno. Aparentemente, o rapaz não queria saber desses detalhes, e ainda comenta que depois que a raça humana havia superado os mutantes e criou o Estado, ele ainda insistia em pensar que os mutantes não acabaram, e que, além disso, a humanidade ainda não estava pronta para se reerguer e aproveitar sua vida. Ele até mesmo acreditava que alguns dos heróis do Estado estavam secretamente corrompidos por forças inomináveis, e de acordo com esse jovem, Mask ainda ousava continuar lembrando eles daqueles tempos obscuros. E esse rapaz pensava que Mask havia ficado simplesmente louco, ou ele queria apenas voltar para o tempo em que ele tinha todo aquele poder e todos adoravam ele. Era mais do que claro que esse senhor não acreditava nessas coisias que ele tinha acabado de ouvir, e logo voltamos para o julgamento de Mask. Agora, ele estava permitido a sair, mantendo sua honra de ser um herói especial, e a humanidade nunca irá se esquecer dos créditos que ele merece por lutar contra os monstros. Isso porque, devido aos crimes anteriores dele, dar a ele esse tipo de tratamento já estava fora dos meios legais. Nosso protagonista, Mask, acabou dando boa olhada na situação em que ele estava atualmente, e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Ele menciona em seus pensamentos, em seguida, se ele não tinha morrido devido a um ataque sorrateiro do Senhor da Noite Ondulante, porém aquele era o lugar onde ele foi julgado e traído por seus companheiros. Mask ainda pensou que aquele poderia ser um tipo de flashback antes de sua morte, e repentinamente um tipo de painel apareceu bem em sua frente. A mensagem principal dizia algo sobre reconstruir a humanidade, e ajudá-los a reconstruir uma nova aliança nacional para resolver a crise existencial da humanidade em si. Essa missão, na verdade, já havia sido concluída, e era para ele escolher uma das duas ramificações, e a recompensa mudaria para ele dependendo da escolha que ele fizesse. A escolha 1 era o caminho do herói, onde uma nova crise havia aparecido, porém, os humanos não eram capazes de atender às suas ações, e ele deveria contribuir protegendo os humanos das sombras sem que as pessoas saibam. A escolha 2 era o caminho monstruoso, e humanos burros e lixos não conseguiam entender suas ações, mas salvar a humanidade não tinha mais nada a ver com quem ele era, seja monstro ou não, já que os humanos começaram a matar heróis, então se arrependerão na escuridão, a ação do monstro sem sangue e inútil. Agora, ele tinha que escolher qual desses dois caminhos a seguir, e ele seria transportado aleatoriamente para uma dungeon de rank F. Depois disso, ele comentou consigo de que nunca esperava por algo assim,
e ele tinha realmente renascido. Mas, além disso, mais uma vez ele estava no meio de uma encruzilhada. E dessa vez, ele estava determinado. E escolheu justamente o caminho monstruoso, ao invés do caminho do herói. O ser inutilizável de antes perguntou-se, com o silêncio do Fake Mask, se ele por acaso estava não contente com o seu julgamento. E nos pensamentos dele, ele admitia que de fato o Mask era uma existência incomparável naquele mundo. Porém, como um líder, ele não tinha nenhuma inteligência emocional e sabedoria polícia. E só o fato do Fake Mask ficar ali, ele já tinha bloqueado os benefícios de diversas pessoas. Em alguns anos, o Estado já terá arruinado o prestígio do Mask aos olhos da sociedade, deixando ele como herói especial do passado que levou a humanidade para fora da escuridão. Ele se tornaria uma relíquia antiga, uma velha praga que tem coisas antigas preenchidas no cérebro, uma pedra no caminho que previne que a humanidade caminhasse em direção ao futuro. E o teste daquela vez era para explicar ao Mask completamente o máximo de coisas possíveis, e depois disso, ele se tornaria uma estátua inofensiva. Se por algum acaso o Mask ousasse não concordar com os termos, então ele seria aquela velha praga que não quer desistir da autoridade que tem. De repente, Mask comenta que de fato ele tinha algumas objeções, deixando muitos ali admirado com esse pronunciamento dele. Aparentemente, era isso que o inseto de antes estava esperando, e os caras que eram contra o Mask disse que ele não iria desistir da autoridade dele tão facilmente, e ele ainda queria controlar os outros com isso também. O companheiro do rapaz de antes disse que várias pessoas devem ter sido sacrificadas por ele, para entrar no caminho do poder, e ele merecia ser punido pelos seus crimes. No entanto, repentinamente o Mask comenta que queria desistir do título dele de herói especial, deixando absolutamente todos ali surpresos, e nem mesmo o Strume de antes estava esperando por uma atitude como aquela. Se levantando, ele repetiu o que ele tinha dito, que queria desistir de seu título de herói especial, e ele estava cansado daquele papo de herói que todos viviam falando. A escória perguntou se por acaso o Fake Mask estava usando a atitude teimosa dele para mostrar sua insatisfação com o veredito, mas aparentemente não era bem uma insatisfação simples. Ele diz que, na verdade, ele se sentia bem mais relaxado agora, e aparentemente, as coisas não deveriam ser assim, isso conforme o que estava no pensamento desse ser insignificante. Ele diz que o Mask não deveria obedecer obedientemente às ordens, e ser um herói que apoia e ajuda os humanos sem se importar com autoridade e fama. Se ele parasse de fazer isso agora, então ele teria que lutar contra o Estado usando seu poder único, e era óbvio que esse inseto não queria que isso acontecesse também. Depois disso, o cara de antes disse que ele não poderia sair daquele jeito assim, e ele perguntou se eles por acaso tinham mais alguma coisa para poder dizer a ele. Como resposta, já que o Mask havia desistido de sua identidade de herói especial, então era para ele abandonar o atual poder que ele possuía. Algumas pessoas acabaram ficando confusas com o que o presidente quis dizer como aquilo, e basicamente, ele queria abolir o Fake Mask daquele poder absurdo. E algumas pessoas se perguntavam como que as coisas saíram de abolir somente o título dele, para abolir completamente o poder que ele possuía. Uma jovem perguntou qual era o rank do Fake Mask, e esse jovem comenta que pelo visto era nível 13, e o cara do início do recap confirma que ele realmente era nível 13. Ele era 4 níveis mais alto que o presidente, que estava em segundo lugar no ranking dos heróis, e além do Mask, ninguém havia alcançado nível maior do que 10. Mesmo no futuro, ele não achava que haveria mais alguém que fosse capaz de conseguir um feito tão grandioso. O presidente disse então novamente ao Fake Mask, e a razão para ele estar ali agora, era porque o Estado derramou a maioria de seus recursos nele. Esse foi o trabalho de todas as pessoas do Estado, e eles se sacrificaram por isso. Sendo assim, Mask poderia jogar fora sua identidade, mas ele não podia sair dali com o coração e a alma das pessoas do Estado. Isso seria uma completa decepção para todos eles, e todos os que vivem ali também. Então se ele realmente queria ir embora, ele precisava desistir de todo o seu poder para fazer isso. Quando ele ouviu sobre ter que desistir de seu poder, as pessoas começaram a tremer completamente, já que ele com certeza poderia acabar com todos ali em um piscar de olhos se ele quisesse, isso com seu poder atual. Mas no final, ele acabou aceitando o que ele tinha dito, e levantando um braço para o céu, fazendo uma esfera de poder, ele diz que desistia de seu poder. A esfera começou a aumentar ainda mais de tamanho, e uma pressão avassaladora começou a tomar conta do local, como se fosse a gravidade puxando eles para baixo. Quando a esfera já estava maior do que nosso protagonista, vemos que não era todos que conseguiram aguentar tamanha pressão, e outros começaram até mesmo pedir por socorro, pois não estavam aguentando aquilo. Até mesmo o presidente estava sendo puxado pela gravidade, e ele dizia que mesmo um herói de nível 9 precisava usar todo o seu poder para de fato permanecer em pé, e resistir em se ajoelhar para ele. Mas que comenta em seguida que já que eles queriam tanto isso, ele iria entregar o poder dele, e lançou tudo o que ele tinha acumulado ali para o céu, que atravessou facilmente o prédio que ele estava sendo julgado. Quando as pessoas comuns avistaram aquilo, se perguntaram o que estava acontecendo,
enquanto outros pensavam que um monstro de nível rei havia descido dos céus, e era para eles correrem para o abrigo. O estrago feito ao lançar seu poder para fora do local foi bem grande, e vemos várias pessoas inconscientes por causa disso, até que finalmente ele tinha se livrado de todo o seu poder. O presidente comenta que aquilo durou alguns minutos, até que ele finalmente tivesse se livrado de todo o seu poder. Porém, agora ele era um humano comum. E agora que ele era um simples humano, eles não tinham com que temer. Nesse momento, mas que não tinha mais nada para fazer ali, e logo ele se preparou para sair do local. Isso era tudo que o ser insignificante queria que ele fizesse, e como agora ele não era mais o herói, ele resolveu tirar sua máscara e jogar ela fora. Uma vez que ele estivesse do lado de fora, ele iria falecer rapidamente, mas no momento que ele chegou perto da porta, o jovem protagonista foi teleportado para um lugar completamente diferente, deixando a escória de antes impressionado por ele sumir repentinamente. É dito que o teletransporte aleatório havia sido iniciado, e uma dungeon de nível 4 havia sido selecionada, mais especificamente, uma que era chamada de Ninho das Aranhas Viúvas. Nesse momento, temos uma visão de um tipo de porta, e logo alguém começou a atravessar ele, e era um grupo de aventureiros. O líder dizia que aquela dungeon era de nível 3, e elas geralmente só tinham monstros de nível 1 e 2, e o chefe daquela dungeon, que era uma aranha, estava pelo menos no nível 3 em si. Ele ainda disse que aquele lugar era relativamente fácil, porque o time dele só tinha membros de nível 2, mas ainda assim, ele ouviu dizer que os monstros ali eram aranhas do mesmo tamanho que os humanos, e perguntou se não tinha ninguém em seu grupo que tinha medo de aranhas. Uma das garotas comenta com uma jovem de rosa, chamada Kian, que ela não precisava ter medo, mas pelo visto essa jovem era bem corajosa, e era fato que algumas outras coisas também eram um ponto forte dela, se é que você me entende. Um rapaz diz ao líder para deixar as piadas de lado, e dizer logo quando eles poderiam começar, já que ele estava zerado ultimamente, então ele queria acabar com a maior quantidade possível de monstros para fazer uma grana. O outro membro comenta que aquele dia era o dia que o Mask seria julgado, e era uma pena que ele não podia assistir aquele momento ao vivo, mas o outro comenta que quando eles voltassem para a Terra, ele poderia assistir, já que não faria muita diferença de qualquer maneira. A garota diz em seguida que se não houvesse aquelas pessoas que adoravam assistir a testes e julgamentos, eles nunca teriam conseguido pegar aquela dungeon, e ela não estava totalmente errada com isso. O líder finalmente deu a ordem para eles começarem, já que acabou a hora de ficarem de papo furado, e diz que se todos eles trabalharem juntos, eles conseguiriam acabar com aquela raid rapidinho. No entanto, de repente o portal começou a ser ativado novamente, e percebendo aquilo, ele se perguntava se tinha mais alguém indo ali. No momento que vemos alguém começar a atravessar, a jovem bela donzela de antes logo fincou sua atenção naquela pessoa, e esse era nosso protagonista, um rapaz de boa estatura e boa aparência também. Um dos membros começou a se perguntar o que estava acontecendo, já que o jovem na frente deles resolveu entrar ali sem nenhum equipamento sequer, e o protagonista comentava consigo que quase tinha esquecido como uma dungeon de nível baixo era. Mas ainda assim, aquilo era bem memorável para ele, e ele se lembrava da última vez que ele tinha entrado em uma delas, e foi quando ele tinha acabado de despertar e ter se tornado um caçador. Depois disso, ele tinha entrado naquela dungeon, que se não fosse limpa dentro do limite, aquele lugar iria ir para a realidade deles, e iria se tornar uma dungeon permanente e perigosa. Não era apenas os humanos que eram incapazes de sobreviver naquele lugar, e aquele lugar era onde até mesmo os monstros sentiam medo. Sem contar que os chefes daquele lugar eram todos deuses demoníacos inomináveis, e depois que ele teve que perder todo o seu poder e se tornar um nível 1, o sistema decidiu enviar ele para aquela dungeon específica. Ao olhar para o painel em sua frente, ele percebeu que aquela escolha afetaria com certeza o final, que atualmente era desconhecido, mas isso era uma prova de que nem o caminho do herói era capaz de salvar a humanidade. Sem sangue, sem choros e monstros, ele estava ansioso por aquela nova vida dele, e o líder perguntou se ele estava ali para poder fazer a raid do reino secreto. Depois disso, ele ainda perguntou onde estava a arma do nosso protagonista. Ele levantou seus punhos, e disse que elas estavam bem ali. O líder do grupo então pensou que ele era um artista marcial, e se ele não se enganava, eles usavam seus corpos como armas, e isso já salva os artistas de comprarem armas e equipamentos. Em seguida, o líder disse que gostaria de perguntar mais uma coisa para o jovem protagonista, e perguntou em que nível que ele estava. Mas nos pensamentos dele, ele pensou que o protagonista tinha muita coragem para ir até uma dungeon de nível 3, e pelo visto ele confiava muito em seu poder. Se ele fosse realmente um nível 3 igual ao líder, então ele esperava que ele não levasse boa parte da recompensa do time deles. Porém,
O jovem protagonista, que eu ainda não sei o nome, já que não foi dito ainda, disse que estava no nível 1, deixando o líder completamente surpreso por isso. Incrédulo, o líder perguntou se por acaso o jovem estava brincando, já que ir até aquele lutar no nível 1, ele estava praticamente querendo morrer, e logo o protagonista afastou as mãos do líder dele, comentando em seguida que ele estava ali para poder esmagar alguns monstros, e o outro membro acabou dando risada do nosso protagonista, já que no nível 1, ele não seria capaz nem de derrotar o curandeiro deles que estava no nível 2. Sendo assim, era melhor que ele ficasse ali e esperar até que eles terminassem a raid, daí o portal iria se abrir novamente, e um novato como ele em uma dungeon de nível 3 só serviria de comida para os monstros. Ele diz em seguida que não era para eles se preocuparem com ele, e ele não iria causar problema algum a eles também. O líder comenta que já que ele queria tanto assim morrer, eles não iriam pará-lo, e caso Amy ficasse em perigo, não era para o jovem pensar que eles iriam ajudar de alguma maneira. Por fim, eles foram explorar aquela dungeon, e deu para perceber que essa bela donzela estava um tanto quanto encantada com o protagonista. Logo vemos eles lutando contra algumas criaturas, mais precisamente, algumas aranhas gigantes, como o líder havia mencionado anteriormente. O arqueiro disse ao líder para que ele tomasse cuidado, e lançou uma flecha na aranha que estava prestes a atacar ele pelas costas, fazendo com que o líder pensasse que aquela dungeon era fácil demais para eles. Os outros membros estavam fazendo a festa com aquelas criaturas também, e o jovem protagonista estava tranquilamente calmo, e a jovem donzela comenta que a atitude do líder deles pelo visto não foi muito amigável com ele. Depois disso, ela ainda disse para que ele não levasse isso para o coração, isso porque o líder só disse aquelas coisas para o bem dele, já que um novato como ele poderia acabar morrendo facilmente caso cometesse algum erro naquelas dungeons. Ela ainda diz em seguida que se ele realmente não fosse cuidadoso, de fato ele poderia acabar indo dessa para uma pior, e ele comenta que comparado a antes, os caçadores atuais realmente melhoraram, dizendo também que tudo aquilo era aprendido com sangue e lágrimas, o que era bem gratificante de se ver. Ela comenta que ele era bem jovem, porém ele falava como se fosse aquelas pessoas do estado, mas ele realmente estava certo. Além disso, desde que o Fake Mask iniciou a política de reforçar a formação dos caçadores e fomentar a divisão do trabalho e a cooperação dos caçadores, a taxa de morte caiu, e como resultado, a humanidade possuía caçadores excelentes agora, mas ela estava falando há tanto tempo, e ainda assim se esqueceu de se apresentar. O nome dessa bela donzela era Yan Qian, uma curandeira de nível 2, e logo ele pegou na mão da jovem dama para poder se apresentar também. O nome dele é Xiao Qiu, um caçador de nível 1, e ele ainda precisava decidir sua profissão. Ela perguntou se ele ainda não tinha escolhido, e ele responde que ainda estava pensando. Já nos pensamentos dele, ele dizia que já que ele era especializado em combate a curta distância, a maioria das profissões da humanidade foram criadas originalmente por ele. A jovem donzela comenta que o corpo dele não parecia ser adequado para depois, ou seja, dano por segundo, e normalmente apenas o líder, que geralmente é forte e musculoso, conseguia se defender contra um ataque de monstro. Ela pergunta em seguida se ele já testou seu espírito mental, e caso não seja ruim, ele poderia virar um mago. E mesmo que os magos não tenham uma habilidade de sobrevivência muito forte, ele não precisava ficar na linha de frente. Pelo visto, essa jovem donzela realmente acabou ficando encantada com o protagonista, e logo pediu desculpas a ele por estar falando demais. No entanto, ele percebeu rapidamente um ataque indo diretamente em direção a essa jovem donzela, e Xiao Qiu puxou ela para perto de si imediatamente, fazendo com que ela se livrasse por pouco de ter virado comida de aranha gigante. O arqueiro percebeu que aquela era a aranha fantasma, e de fato ela era bem diferente do que as outras que eles estavam enfrentando anteriormente. Mas digamos que Xiao Qiu não resolveu ficar parado dessa vez, e facilmente ele agarrou uma das patas da aranha, quebrando ela em seguida como se fosse nada, e ao arrancar a pata dela, usou ela como arma para poder ferir aquela criatura. No final, isso foi o bastante para poder acabar com aquele monstro na frente dele, e olhando agora, aquela aranha não parecia ser tão forte assim. Nem mesmo as pessoas do grupo acreditaram no que tinham acabado de ver, e estavam todos admirados com a força que o jovem protagonista tinha consigo. Porém, o outro comenta que ele já tinha visto diversos artistas marciais antes, e nenhum deles era capaz de fazer aquilo. Ele agarrou o ponto mais vulnerável da aranha, e usou aquilo para jogar no olho dela, e tudo isso em questão de poucos segundos. Era óbvio que ele possuía um bom entendimento das estruturas corporais daqueles monstros, e também um ótimo entendimento sobre o próprio corpo. Ele até mesmo confiava completamente em suas habilidades para poder lutar contra um monstro daqueles, e ele pediu para que a jovem dama soltasse ele, já que aquela criatura já tinha morrido. Além disso, ele comenta também que estava quase sendo esmagado ali, e a jovem dama acabou ficando completamente envergonhada depois disso, e cobrindo seu rosto com vergonha,
aranha, ela pediu desculpas para ele. Parece que escolher o caminho do monstro não causou nenhum efeito no sistema de níveis, já que ele estava evoluindo normalmente. Com aquele sistema de nível, ele não precisava se preocupar com aquela barreira de níveis, e ele conseguia evoluir enquanto matava monstros. Com aquela habilidade, ele seria capaz de se tornar um herói especial igual no passado, e com isso e a experiência de combate dele de sua vida passada, ele seria capaz de crescer ainda mais forte. O líder comenta que o jovem protagonista não era normal, e teve a coragem de desafiar uma dungeon sozinho, porém parecia que o líder estava realmente enganado a respeito do jovem Xiaoqiu. Em seguida, o líder agradeceu por ele salvar a Qian Qian, e quando eles terminarem aquela dungeon, eles dariam a parte dele da recompensa. Mas ele diz que não precisava do líder agradecer a ele, já que ajudar uns aos outros era algo comum de se fazer, ou pelo menos era para ser. Apesar de concordar com o que Xiaoqiu tinha dito, ele percebeu que o protagonista tinha dito isso de propósito, devido ao comentário que ele fez anteriormente, dizendo que não iria ajudá-los e ele estivesse morrendo. Depois disso, vemos eles lutando novamente contra as criaturas, e depois disso, eles estavam saqueando os espólios dos monstros que já haviam sido derrotados. O líder diz que logo na frente, deveria ser o covil em que o boss estava, e depois de eles acabarem com o chefe, todos iriam conseguir voltar para o mundo real. Eles então poderiam fazer assim como eles tinham planejado, e ele iria segurar o dano, enquanto os outros membros seriam os responsáveis por causar dano em si. Já que o inimigo parecia ser um zumbi, o feitiço de fogo precisava estar sempre pronto para queimar as teias de aranha, e a maga disse para ele deixar isso com ela. O arqueiro diz que se as coisas continuarem tão rápidas assim, talvez eles fossem capazes de ver o final do julgamento do Fake Mask, e o lanceiro se perguntava qual o sentido de ver somente o final. Ele ainda disse que o final era fácil de se prever, e ele podia falar agora mesmo o que iria acontecer, e o Fake Mask iria ser condenado definitivamente culpado. O arqueiro, na verdade, diz que estava apenas curioso para ver como seria a reação dele sem aquela máscara, e aparentemente, ninguém havia visto ele sem a máscara ainda. A maga comenta também que ouviu dizer que o Fake Mask, na verdade, era uma garota. Ela revela em seguida que tinha dado suporte para ele no passado, e mesmo que ele seja o salvador do mundo, ela se lembrava de que ele entrou na cidade Tujia e massacrou todos que estavam lá. Porém, a jovem Qian Qian disse que não foi bem assim, e ela ouviu que parecia que a cidade Tujia possuía uma infecção de um demônio, que desceu na Terra, e toda a cidade foi infectada e acabaram se tornando monstros. Esse foi o motivo do Fake Mask ter feito aquilo, pois ele precisava acabar com todos aqueles monstros, mesmo anteriormente sendo pessoas, e o lanceiro diz que ela continuava defendendo ele, e ainda perguntou se ela não estava sendo paga para dizer essas coisas. Antes que a situação pudesse piorar ainda mais, o líder comenta para eles encerrarem aquele assunto desnecessário, e perguntou se eles por acaso queriam que o jovem ali na frente risse da cara deles. Depois disso, eles continuaram com sua raid, e logo eles chegaram em um local cheio de teias de aranha, e o lanceiro diz que aquele lugar tinha mesmo uma aura de sala de chefe, sem contar que ele se perguntava quantos materiais caros eles iriam conseguir após matarem aquela coisa. O arqueiro diz que estava mais curioso sobre o baú que aquele chefe protegia, e a maga ouviu dizer que os corpos dos chefes eram vendidos a um preço ótimo, e o desmantelador normal ganha mais do que alguns caçadores. Repentinamente, vemos uma criatura se aproximando deles, e essa era uma aranha bem maior do que todas as outras que eles tinham derrotado anteriormente. O líder diz que iria atrair a atenção daquela coisa para si, e para eles começarem logo aquela batalha. Enquanto ele lutava na linha de frente, segurando todo o dano recebido, os outros começaram a atacar, na tentativa de causar dano. E aparentemente as coisas estavam indo até que bem. Xiaoqiu comentava consigo mesmo, desviando do ataque daquela aranha, que monstros de dungeons de baixo nível não eram espertos, e era somente preciso um bom trabalho em equipe para derrotá-los facilmente. Ele desferiu um golpe simples na aranha, mas já deu para ver que foi capaz de causar um dano bem alto nela, e eles continuaram seus ataques naquela criatura imensa, fazendo com que ela enfraquecesse cada vez mais. Enquanto isso, a curandeira fazia seu papel também, curando o líder que estava recebendo todo o dano para si, e finalmente eles conseguiram derrubar aquela criatura enorme. Ele diz em seguida que eles só precisavam de um bom trabalho em equipe para limpar uma dungeon de nível 3, e mais tarde eles iriam distribuir a proporção conforme a última vez deles. Mas eles também não podiam se esquecer da distribuição do irmão Xiao também. Quando ele ouviu sobre a dungeon de nível 3, ele percebeu que tinha algo errado, já que o sistema tinha dito que aquela era uma dungeon de nível 4. O lanceiro comenta que o baú da dungeon ainda não tinha aparecido, e a maga percebeu alguma coisa se aproximando ali na frente. No momento que essa coisa chegou ainda mais perto, vemos que era uma garota, mas por algum motivo, o rosto dela estava completamente coberto. A maga percebeu algo na cabeça da jovem, e era um tipo de capacete de astronauta em si, e o líder percebeu que o baú, na verdade, não tinha aparecido ainda,
porque era justamente aquela jovem que era o chefe da dungeon. O lanceiro comenta que ela não aparentava ser tão assustadora, já que ele não sentia nenhuma pressão como aquela aranha gigante anteriormente. Depois de ele dizer isso, vemos essa criatura se aproximando devagar inicialmente, até que ela começou a correr sem parar em direção aos aventureiros. O primeiro a ser avistado foi justamente o lanceiro, que se preparou para desferir um golpe letal naquela garota, e o arqueiro diz que se ele atacasse ela daquele jeito, ela com certeza iria desviar do ataque facilmente, mas vemos que, aparentemente, não foi exatamente como o arqueiro tinha dito, e ela recebeu o golpe do lanceiro por completo. Não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!